Bem-vindos, povo de Deus, bem-vindo ao nosso tempo de servirmos ao Senhor. Na verdade, esse momento agora é o momento em que nós nos entregamos a que Deus fale conosco através da pregação, do ensino da sua palavra aos nossos corações. Nós tivemos um problema na semana passada com o áudio. Não há de forma alguma, de maneira nenhuma, como restabelecer o áudio. É um problema no aparelho. Quando o problema ocorria com o microfone, ainda tínhamos a oportunidade de ter o áudio do aparelho, mas sendo o aparelho, então nós ficamos sem o áudio daquela pregação, daquela preleção. Mas eu vou reiterar alguns pontos que eu tratei a semana passada e seguir com os pontos de hoje. Nós estávamos a semana passada bastante alegres, afinal Esther havia chegado ao tão sonhado momento do seu enlace matrimonial. Foi um momento sublime para ela, parecido com o povo de Israel, quando o Senhor estava trazendo o povo do cativeiro, quando eles estavam voltando para Sião. A Bíblia diz no Salmo 126 que eles eram como os que sonhavam. Éramos, a expressão bíblica do Salmo 126, versículo 1, éramos como os que sonham, com a boca que havia se enchido de riso, a língua de cântico, e entre as nações se comentava sobre essa atitude do povo de Israel, mencionando: grandes coisas fez o Senhor a estes. Imagine, as nações, os povos vizinhos, percebendo os feitos de Deus para com Israel. Tanto é que no versículo 3 do Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Esta menção do versículo 3, eu a empreguei destacando o que nós percebemos da maneira como Deus possibilitou tudo quanto aconteceu no casamento da Esther. O bom clima, tal como ela havia sonhado, exatamente como ela havia desejado, Deus lhe concedeu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Falando em Esther, depois de uma semana em Poços de Calda, maravilhando-se com tudo quanto Deus lhe possibilitou conhecer e em lazer, recrear-se nessa semana, primeira semana deles, de casados, ela vai estar retornando, está chegando agora à noite, daqui a pouquinho vamos buscá-la. Eu digo vamos, eu e a dona Célia, buscá-los, ela e ele, chegando, retornando para Barreira. Sentimos a ausência dela, Você sente a falta dela, embora tínhamos hoje à noite a Maria Júlia tocando o violão. Mas damos graças ao Senhor, essas são feitos do Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Melhor definição da vida cristã é uma vida de dependência, onde você se entrega à ação, ao agir de Deus, você depende dele em tudo, a dependência do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, eu espero que tenha áudio. O áudio está bom hoje, não é, Felipe? Tá ok o áudio? Tá. Compartilha, porque senão a irmã Inês fica procurando sem conseguir encontrar. Quando alguém compartilha, fica mais fácil para a irmã Inês lá de Ribeirão encontrar. Falar irmã Inês, participei ontem dos 70 anos do irmão Eurípides. Eu fiquei muito contente que ele veio ao casamento da Esther e senti constrangido, tolhido em ir. Falei, preciso ir. E de última hora fomos. E fomos num sistema novo agora de transporte, parecido com o Uber, mas alguns chamam de blá blá blá, mas o nome certo é BlaBlaCar.
Funciona bem, é interessante esse sistema. Essa xícara aqui, a irmã Inês, essa caneca, na verdade, ela me deu de presente. Ela escreveu aqui a respeito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e isso é tudo que eu preciso. Essa frase que a irmã Inês traz no coração do Salmo 23. E aqui o meu nome, pastor João, uma gravata tal, borboleta nessa gravata, esse tipo de gravata aqui, colocou na xícara. E eu prometi para ela que, em consideração e gratidão pelo presente, vou sempre ter aqui essa caneca com a água que eu vou beber. Daqui a pouco eu tomo um golinho da água, a caneca fica aqui e a gente, em gratidão e consideração ao presente que ela me concedeu. Primeiro aos Tessalonicenses, eu leio todo o capítulo 1, embora eu estou no versículo 5, nas considerações que nós estamos, igreja estabelecida pela pregação do apóstolo Paulo, estabelecida também pelo poder de Deus. Eu vou destacar algumas coisas que eu falei a semana passada, bem resumido, para seguirmos em frente com o assunto de hoje. Quantos ainda podem se colocar em pé, por gentileza? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenha de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ação de graça, saudando a igreja que Paulo faz. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos vossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações e vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, coloca o seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Oremos. Sempre Deus bendito, considerando o tempo da pregação e ensino da palavra do Senhor, que a mesma tenha a sua importância, o seu significado para as nossas vidas. É a palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, através da qual o Senhor fala conosco, a comunicação do Senhor aos nossos corações. Uma vez o texto que nós lemos chegou para uma igreja de novos convertidos. Na verdade, era uma igreja se estabelecendo com um número de pessoas que haviam ouvido a mensagem do Evangelho, foram tocadas na obra do Espírito Santo e agora haviam respondido ao Evangelho, tomaram a decisão, vindo a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, novos cristãos, novos crentes, novos convertidos. Paulo estabeleceu com a pregação da palavra do Senhor, do Evangelho, esta igreja, e depois
escreveu-lhes primeira e segunda carta para a igreja que estava em Tessalônica. E nós queremos aprender tudo quanto o Senhor quer que aprendamos desta epístola. Nos ensine, fale conosco, use-me, Deus, pregando em poder e demonstração do teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. O versículo 5 é um versículo que nós temos vindo para ele quando nos deslocamos no capítulo 17 de Atos, porque no capítulo 17 de Atos, Lucas escreveu a respeito de como o evangelho chegou em Tessalônica. No capítulo 16, a visão de Paulo, do varão da Macedônia, clamando: passa a Macedônia, ajuda-nos. Paulo foi para a região da Europa, Macedônia, pregou começando em Filipos. Ele nunca esqueceu da entrada dele em Filipos, onde fomos agravados. Ele vai falar com os tessalonicenses aqui nessa carta, entendendo como foi a entrada dele em Filipos, o que aconteceu. Depois, partindo de Filipos, passa por algumas cidades e chegam a Tessalônica, onde Paulo, com todo o empenho e dedicação, pregou-lhes o evangelho. 1, 2, 3 sábados nas sinagogas, expondo e demonstrando que convinha que Jesus padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Provou-lhes que aquele Jesus era o Cristo, o Messias, o prometido para Israel, o Salvador. No terceiro sábado, houve uma resposta. Sempre vai haver uma resposta em relação ao evangelho, de aceitação ou de rejeição. Uma multidão, judeus, gregos, religiosos, algumas mulheres nobres, ilustres, responderam favoravelmente ao evangelho, creram. Por outro lado, judeus desobedientes, movidos de inveja, provocaram um tumulto. Não muito pouco tempo depois, Paulo estava deixando Tessalônica às pressas. Mas os convertidos permaneceram. A igreja permaneceu. Nós falamos da importância da pregação do apóstolo Paulo ali. Pregação das Escrituras, pregação cristocêntrica, pregação perturbadora. Algo aconteceu. Houve uma reação. Sempre quando Paulo pregava, alguma coisa acontecia. Prisão, tumulto. Foi lá em Tessalônica, aquela frase famosa do cristianismo: estes que estão virando o mundo de pernas para o ar, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, como se fosse Paulo e os que com ele estavam promovedores de desordem. Nada disso. Mas assim eles foram considerados por aqueles judeus que se juntaram com pessoas rebeldes e vadios. Bem, a obra não era de Paulo, era de Deus. Houve conversões, como sempre acontece. A nossa missão é pregar, ensinar, proclamar. E a obra do Espírito Santo, que eu mencionei a semana passada, a igreja foi estabelecida, sim, com a pregação de Paulo, mas também estabelecida pelo poder de Deus, com a palavra que estava com Paulo, porque foi uma mensagem verbal, falada. Tanto é que Lucas só menciona sobre ela. Não tinha, como hoje nós temos um recurso de
gravar, filmar, mas foi verbalizada. Mas ali estava a obra do Espírito Santo. A mensagem também foi em poder. Vigor, sem o alento, a vivacidade, o fervor. O Evangelho pode ser pregado, pode ser exposto, mas sem poder. Porque o poder para o Evangelho, o poder para a pregação da palavra de Deus, da convicção, vem do Espírito Santo. E tanto é que a dinâmica do poder do Evangelho estabelecido na obra do Espírito Santo está aqui no versículo 5 e versículo 6. Versículo 5 vai dizer, no poder do Espírito. O versículo 6 vai dizer assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Feitos ou tornaram, como é que eles tornaram? Ou foram feitos aquilo que eles não eram? Ou seja, imitadores dos apóstolos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Recebendo a palavra em muita tribulação, e vai dizer aqui, com gozo do Espírito Santo. Porventura não ressalto com você, foi o Espírito Santo que levou Paulo para pregar na região da Macedônia, com toda a confirmação possível, te quero aqui. É o Espírito Santo também que conduz a obra da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus não permitiu que a igreja começasse a funcionar com a pregação do Evangelho até que do alto eles fossem revestidos de poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sim, primeiro do judeu e também do grego, é verdade, mas o Evangelho tem que ser pregado, anunciado e precisa de poder, e não é qualquer poder, é um poder que vem de Deus. Muito interessante, porque nós estamos falando de Grécia. Dentro da cultura grega, o que eles mais se empenhavam em estudar e receber capacidade era para proclamar algo e que eles pudessem levar a pessoa a grande convicção, convencer, persuadir da forma humana, da sabedoria humana. Tanto é que lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito da pregação da palavra para a igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, ele está ensinando 1 aos Coríntios. Paulo está dizendo aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Sem dizer que no versículo 3 ele destaca as fraquezas dele. Paulo era fraco, não tinha capacidade humana para a tamanha obra que Deus lhe possibilitou realizar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Tinha muita sabedoria humana na Grécia, Corinto, mas o que Paulo diz no versículo 4 de 1 aos Coríntios, capítulo 2: mas em demonstração de espírito e de poder. Era uma capacidade que vinha de Deus, ele era apenas um instrumento. Havia poder sim, mas o poder de Deus, não era um poder de uma sabedoria humana, porque é o Espírito Santo quem trabalha. E quando nós falamos no versículo 5 da carta aos Tessalonicenses, quando ele fala da igreja sendo estabelecida no poder de Deus, em palavra, no poder do Espírito, e também em muita certeza,
como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, muita certeza ou plena convicção. Não é apenas o fato de que o Espírito Santo vai trabalhar convicção da palavra no coração de quem ouve, mas principalmente a convicção no coração de quem prega. Ou seja, Paulo estava falando algo que ele estava totalmente plenamente convencido. Eu não tenho nenhum vestígio, nenhum sinal, nenhum traço de dúvida que se alguém partir para a eternidade sem Jesus, vai estar por toda a eternidade separado de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida nenhuma com respeito ao fato que, sem invocar o nome do Senhor, ninguém será salvo. E estou totalmente convencido que, sem crer, ninguém vai invocar o nome do Senhor. E sem ouvir das boas novas do Evangelho, é impossível crer. Logo, impossível invocar o nome do Senhor. E sem haver pregação, pessoas não vão ouvir. Eu estou convencido que o Evangelho, que os anjos até desejariam tomar o nosso lugar, tem que ser pregado, tem que ser anunciado. E quem é que vai pregar? E quem é que vai anunciar o Evangelho? De uma forma mais, de um aspecto geral, nós diríamos que a mensagem, a responsabilidade do ID de Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, foi dada essa responsabilidade para a igreja, para os salvos. Eu e você, como pessoas que vieram a Cristo, o conheceram como Senhor e Salvador, como que você respondeu ao Evangelho? Alguém certamente pregou para você. Antes que eu viesse para o púlpito hoje à noite, eu fiquei totalmente impressionado. Você precisa sentar com tal pessoa, eu tenho a pessoa na minha mente, e começar a evangelizá-lo na casa dele. Não é o Espírito Santo que dirige a quem você deve ir e evangelizar? É obra dele. Eu e você somos apenas instrumento. Paulo chegou, pregou. A convicção, tanto de Paulo, como Deus trabalhou convicção, convenceu, vocês precisam de Jesus. Já imaginou pessoas entendendo o que eu preciso para viver da maneira que Deus quer que eu viva? Eu preciso pertencer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Irmãos, que privilégio eu e você temos de estar em Cristo. Amém? De estar em Cristo. E mais ainda, Cristo está em mim, Cristo está em vós. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meu melhor amigo, isso deve ser o seu melhor amigo, Jesus, o bendito e eterno Salvador. Que privilégio poder relacionar, ainda que seja pela fé, é por um momento de tempo, porque logo nós chegaremos à eternidade. Amém? E um dia, eu e você iremos fitar, mirar a pessoa do Senhor Jesus.
João, quando estava escrevendo a epístola, eu também convivi na minha juventude com 1ª, 2ª, 3ª João, e na primeira João tem 5 capítulos, você tem uma ideia, 2ª tem 1, 3ª tem 1 apenas, mas João diz assim, vede quão grande, 1 João capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, é grande amor, mas no que diz respeito ao que, João? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E como é que alguém é chamado filho de Deus? Através de quem? Através de Maria, que você é chamado filho de Deus? Através de Paulo, Gabriel? Não é através de Maria, não é através de Paulo, Aparecida, Gabriel, é através de Jesus. Mas a todos quanto receber Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhas do Deus bendito, através de Jesus. Por todo o nosso tempo na vida cristã, nós carregamos este nome, esta pessoa, o testemunho, a obra, com grande convicção do Espírito Santo. E João diz assim, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E olha o tempo que João escreveu isso, a expectativa e o tempo de aguardar, mas está mais próximo hoje, está mais perto hoje do que naquela época. Amém ou não? Estamos juntos? Você tem essa convicção no seu coração? Está convencido? Eu sou convencido do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Lá no bairro que eu moro, e que alguns aqui também moram, tem um terreno lá que alguém está cuidando e plantou pé de mamão, pé de manga, pé de goiaba, pé de... como é que chama aquela fruta que só dá em janeiro? Siriguela, tem acerola, tem hortelã. Falei, hortelã, a irmã Inês está com a plantação boa de hortelã lá, fez um chazinho para mim ontem, obrigado, viu, irmã? Agradecendo. E quando eu estou andando com os cachorros, eu vou ali, é tão gostoso aquele ambiente frondoso, amplo, com várias árvores. Eu aproveito alguns instantes para falar com Deus, olhando para aquele aspecto da natureza que alguém ali está cuidando, e é tão bonito, dá vontade naquele lugar, quando eu chego ali, de orar, de falar com Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu estou convencido que operando o Senhor ninguém impede, ninguém vai impedir, que eu posso orar, que eu posso falar. O homem estabelece planos e leis, mas quem tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, é o Senhor Deus, é o Deus bendito, a quem eu tenho o privilégio de servir, de ser servo, de estar à disposição do Senhor para o trabalho servil que Ele tem para que eu faça. Servo. O que é o trabalho do servo? É servir. Qualquer coisa que é apresentado para que algo seja realizado, feito, o servo vai e faz. Eu sou apenas instrumento. Há uma graça de Deus para o trabalho de Deus que vem para o servo, no poder de Deus. E eles aqui se tornaram imitadores do Senhor Jesus e também do apóstolo Paulo. Eu era um recém-convertido
eu estava lendo o livro de Atos. E aí eu comecei a ler a trajetória de Paulo. E eu, lendo o livro de Atos e o trabalho de Paulo, a obra de Paulo, e prega, e apanha, e leva açoites, eu pensei comigo assim, eu estou lendo, não acabei de ler o livro não, mas esse camarada está parecendo que ele vai morrer igual Jesus. Eu acho que quando acabar o livro de Atos, ele vai estar na cruz, crucificado. Parecido com Jesus, o apóstolo Paulo. Tamanha dedicação dele, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas eu quero tocar com você hoje à noite, ou pelo menos começar hoje à noite, um assunto muito importante, que nós temos que atentar para o mesmo na vida cristã. No finalzinho do versículo 5, Paulo, falando a respeito do evangelho que chegou, e a forma como chegou o poder de Deus, ele vai dizer assim, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Esse trecho do versículo 5, como bem sabeis, eu coloquei assim, quais fomos entre vós, por amor de vós. Esse trecho nos desloca já de imediato para a primeira e a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Esse trecho do versículo 5 nos leva direto para uma comunicação do apóstolo Paulo com os destinatários, que são os Tessalonicenses. Mas não é a população da cidade tessalônica, são os novos convertidos, pessoas que agora estavam iniciando a vida cristã, igualzinho quando Filipe iniciou há quase 12 anos passados, igualzinho como alguém que amanhã ou depois da manhã ou no momento de um tempo adiante, alguém vai estar aqui e vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Entendamos uma coisa, esses crentes que o apóstolo Paulo escreve a primeira e a segunda epístola, eles eram os novos convertidos em Cristo. Os Tessalonicenses eram novos em Cristo. Não fazia muito tempo que eles haviam se convertido, que eles estavam. Agora era o momento em que eles estavam na escola elementar espiritual. Eu disse escola elementar. Estavam começando a trajetória da vida cristã, igualzinho quando você e eu começamos. E Paulo então estava procurando com que eles fossem estabelecidos, ou com que eles fossem bem fundamentados a sua nova fé. E para isso então ele escreve-lhes tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses. Na primeira nós vamos entender as doutrinas básicas, e na segunda ele vai expor o seu ensino no campo da escatologia, profecia, a doutrina concernente às últimas coisas, com respeito às últimas coisas, porque era nesse ponto que os crentes tessalonicenses estavam enfrentando problemas especiais. Como é que funciona essa coisa de vida cristã? Agora eu estou em Cristo. E aí? Aí vem o que nós chamamos de instrução. E dentro da instrução, eu considero com você 2 pontos importantes: a necessidade e a natureza. A necessidade da instrução. A pessoa veio a Cristo. Nada é mais importante para um novo convertido, eu já fui um novo convertido, do que a boa instrução.
Ontem, quando eu estava lá em Ribeirão, eu conheci a senhora, aquela senhora que eu mencionei para você algum tempo atrás. Eu não a conhecia pessoalmente. Vários anos atrás, vários anos passados, a irmã Inês saiu de casa querendo cometer suicídio. Foi o momento que essa senhora, já conhecia de vizinhança, estava indo para a igreja, deixou de ir para dar assistência para a irmã Inês e falou com ela e conversou, orou, e Deus mudou as circunstâncias da irmã Inês da tentativa de suicídio. Depois essa irmã foi a irmã usada por Deus para fazer a ponte de contato da irmã Inês com o pastor da igreja. E a irmã Inês conta que o pastor evangelizou-a de maneira muito precisa na Bíblia e rigorosa, mostrando para ela o estado de pecaminosidade do ser humano sem nenhuma reserva, de maneira muito severa, ela diz para nós. E ela então tomou uma decisão em Cristo, indo ela e o esposo para a igreja, começaram a frequentar a igreja assídua e constantemente. Um outro pastor foi o pastor que veio para o campo da instrução, momento este também que o esposo dela respondeu ao evangelho, e havia então uma classe na escola dominical de novos convertidos, recebendo a instrução. Então há uma necessidade de instrução. Agora você imagine só, o apóstolo Paulo chega em Tessalônica, prega, a impressão que você tem, ele passou, pregou, deixou a mensagem: perdas para que vos quero. Não é assim. Paulo era muito criterioso, irmãos. Ele tinha um cuidado de orar. No versículo 2 do capítulo 1, ele fala: sempre damos graças a Deus por vós todos. E que memória ele tinha para gravar nomes, hein? Ele gravava nomes, fazendo menção de vós em nossas orações. Cada pessoa alcançada pelo Evangelho era alguém que precisava receber cuidados. As pessoas que acabaram de ser salvas foram transferidas para um ambiente completamente diferente do que elas conheciam até então. É diferente. É o irmão mais velho que vai cuidar do irmão mais novo. Ninguém começa a trabalhar numa empresa sem antes passar pelo que eles chamam de integração. Me contaram que no Savenago, não sei se ainda procede o que anteriormente era feito, levavam o novo funcionário até para conhecer pessoalmente o dono, ou os donos, ou a diretoria, enfim. Era um dia inteiro de integração. Só deve ter feito lá em São Paulo, não é? Fez, né? Eu fiz aqui na empresa. Você fica sabendo de tudo, como funciona. Começou a trabalhar, se você levar uma advertência, uma punição: mas eu não sabia. Como não sabia? Você não participou da integração? Participei. Então, na integração foi ensinado, foi falado sobre isso. Então tem toda... Novos convertidos precisam ser treinados, instruídos, precisam de instrução. Aquilo que é muito elementar, é fácil para você estar há vários anos, alguns têm uma formação de um lar cristão, não é assim tão simples para os novos convertidos. Uma coisa interessante tem ocorrido é que muitíssimos pastores e igrejas cristãos estão tremendamente ou grandemente preocupados com o fato de ganhar almas. Nós vamos ganhar almas, vamos ganhar almas. Mas parece estar pouco interessados
no que diz respeito à alimentação e cuidado das crianças recém-nascidas, espiritualmente falando, trazidas para o reino de Deus. As crianças espirituais, que são agora trazidas para o reino de Deus, parece que eles não estão tão interessados nisso. É mais ou menos assim, sabe uma mãe? Como a mãe não tem o direito de trazer ao mundo filhos dos quais ela não vai cuidar, nós também não temos o direito de encaminhar pessoas para o caminho de Deus e depois negligenciarmos de sua nutrição. Há um interesse que nós encontramos na palavra de Deus do apóstolo Paulo pelos convertidos. Vá comigo para o capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 3. Paulo diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Como que ele sabe isso sobre eles? Porque ele conhece, ele convive, ele participa com eles do treinamento. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Olha o cuidado de Paulo por estes convertidos, escrevendo-lhes, fortificando a fé deles. Eu me lembro, na época que a Tiana recebeu a obra redentora, salvadora do Senhor Jesus, e ela veio para a instrução. Há uma necessidade de instrução. E ela fazia uma vez por semana, quando saía do serviço, e caminhava a pé uma longa distância para receber o treinamento. O Felipe ficou comigo mais de um ano, ficou um tempo comigo, recebendo treinamento. Teve uma época na nossa igreja que Deus deu uma abundância de conversões. Eu tinha treinamento com alguém que era o recém-convertido na segunda-feira, na terça, na quinta e também, acho que na sexta também. Todo dia à noite. E tinha um casal recém-convertido que eles tinham uma garotinha de 3 anos e ela queria a atenção dos pais, os pais tinham que fazer ali o estudo e era um momento sempre interessante e ela acabava dormindo no colo dos pais com uma mamadeira de leite mamando. Que momento! Treinamento. Quem é que faz treinamento? A igreja. Digamos que você traga alguém ao conhecimento de Cristo. É seu amigo, é sua amiga. Provavelmente você vai ter que praticar a instrução bíblica. Eu tenho até aqui, cadê? Onde é que eu coloquei? Está aqui, esse aqui é um deles que nós usamos. Conselho para os novos convertidos, novos crentes. Bem básico, bem elementar, bem de princípio mesmo. Você vai dar uma passada com o novo convertido na salvação que agora ele tem, compreendendo os fatos que envolvem a salvação, obrigações dele agora na vida cristã. Está vendo? Tem obrigações, ele tem que saber quais são as obrigações dele. A igreja de Cristo, como é que funciona a igreja? A Bíblia dele, é mais ou menos quando você começou na escola. É um aprendizado. Vida de oração, vai aprender sobre isso. Testemunho, modo de andar, esperança, isso é elementar, é o começo. Você vai dar papinha na boca dele. Sabe quando a minha filha, a primogênita,
chegou na fase da papinha, nós ficamos empolgados. Agora vai começar a comer papinha. E eu falei, eu vou estrear. Eu quero dar papinha para ela. Mas sou lá, papinha, tinha banana. Eu vim com a colherzinha. Eu achei que ela ia fazer assim. Que nada. A hora que caiu na boca, ela queria jogar fora. E você fica assim, no incentivo. Come, é bom. Mas está aprendendo. Colocar aquilo na boca e engolir. Não vai de imediato, já com aquela habilidade que você tem. Nunca comeu algo. Só fez assim com a boca na mamadeira. Diferente. Não é uma instrução. E a Bíblia chama o novo convertido de criança recém-nascida, que precisa do leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Cuidado, paciência, é muito delicado. Já viu um bebê? É muito delicado. Quando alguém vai pegar o bebê de alguém, a pessoa fica olhando para a pessoa que está querendo pegar o bebê, para ver se vai pegar certinho, com firmeza, com cuidado. Não é? Eu tenho costume até de fazer aviãozinho com algumas crianças, alguns bebês. No começo alguns assuntos, depois eles gostam, não é? Coisa assim. Leva tempo. Você vê o Felipe hoje, está dando aula. 12 anos quase. É investimento, estudando. Eu, nos meus primeiros dias de vida cristã, me matriculei na escola bíblica dominical. Aliás, é escola, não pode faltar. É um momento de estudo da palavra. E às vezes tem a classe dos novos convertidos, os primeiros contatos, treinamento. Nem o apóstolo Paulo, depois da conversão, já estava pronto. Ele teve um tempo de preparação. Você lembra Jesus com os discípulos? Pedro, quando veio o conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, de prostrado que ele estava, vindo a levantar-se e receber a missão do Senhor, treinamento, direto com Jesus, 3 anos, recebendo treinamento, instrução. Há uma necessidade da instrução. Mais um texto, Colossenses 1:28, esse aqui é um dos versículos que eu tanto apreço tenho, quando o apóstolo Paulo olhava para alguém que ele havia levado ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Colossenses 1:28, grava esse versículo. Colossenses, depois de Filipenses, cheguei lá, Paulo diz assim, Colossenses 1:28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Este era o alvo do apóstolo Paulo, ensinar cada novo convertido a ponto de tal pessoa tornar-se maduro espiritualmente. E o que o apóstolo Paulo tinha como ideal com respeito a isso? Versículo 29 de Colossenses capítulo 1. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. É o ministério de Paulo, ou seja, ministério é trabalho. É o trabalho de Paulo, levar pessoa ao conhecimento de Jesus. E pessoa sendo levada ao conhecimento de Jesus, posteriormente a isso, ensinar em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quem você acha que levou Timóteo à salvação em Cristo? Quem ganhou Timóteo para Jesus? Paulo ganhou Timóteo. Quando eu ganho alguém para Cristo, eu sou o pai na fé.
e tal pessoa é o quê? Filho. Não é assim que Paulo chama Timóteo? Meu filho amado. 1 Timóteo, na primeira epístola, aliás, eu vou pegar a segunda, pode ser primeira ou segunda, vou pegar a segunda epístola, capítulo 1, a introdução, a saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo 2: a Timóteo, meu amado filho. É assim que Paulo se referia a Timóteo. Tanto é que ele vai para Tessalônica pregar. Quem está com ele? Paulo, Silvano e Timóteo. A última carta que o apóstolo Paulo escreve, os últimos escritos do apóstolo Paulo, marca isso, viu? Você sabe qual é as últimas palavras do apóstolo Paulo? A última carta que o apóstolo Paulo escreveu, o último capítulo que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele fala: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo. E fala: procura vir ter comigo depressa. Está chamando Timóteo para a companhia dele. Está com o doutor Lucas e quer Timóteo com ele. Pastor Timóteo, pastor em Éfeso, pastoreando uma igreja em Éfeso. Quando Paulo sai de Tessalônica, preocupado com os tessalonicenses, quem é que ele envia para ir ter com os tessalonicenses? Para saber o estado deles, porque Paulo tinha interesse, cuidado, é Timóteo. E a carta é tão pessoal que ele fala no capítulo 3: e por isso, não podendo esperar mais, porque Paulo tinha intenção de ir até os tessalonicenses, mas Deus permitiu que Satanás o impedisse, e enquanto estava impedido, ele achou por bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos, versículo 2 do capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses, e enviamos Timóteo, aqui ele vai falar, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca do quê? Da vossa fé. Fé lembra o ato de crer, credulidade. Como estava a firmeza na fé deles, o desenvolvimento na fé cristã. Timóteo tinha essa missão de confortar e exortar acerca da fé daqueles irmãos. Então você imagina como eram os dias do apóstolo Paulo. E aqui eu estou mencionando apenas o pessoal de Tessalônica. Nós mencionamos o capítulo 3, versículos de 1 a 3, o capítulo 1, versículo 2 e 3, o cuidado apostólico, na questão da necessidade da instrução. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Deus, obrigado por cada irmão, irmã de Tessalônica, que tivemos a oportunidade de falar-lhes de Jesus, que vieram a Cristo. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com eles agora, mas o Senhor sabe. Sou agradecido por cada preciosa vida desses irmãos da igreja de Tessalônica. Então ele fazia menção deles nas orações. Paulo era um homem de oração. Tanto é que no capítulo 5, versículo 17, ele ensina aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Eu estava lendo ontem pela manhã toda a epístola, a primeira epístola, e eu fiquei impressionado quando eu cheguei no capítulo 4, versículo 1. A primeira palavra que aparece no capítulo 4, versículo 1, é a palavra finalmente. Finalmente, vírgula, irmãos. Já leu a redação do Enem, aquela que é feita para o Enem? Quando você está lendo a redação do Enem, aí aparece a palavra finalmente, ou qualquer texto que você está lendo, aparece a palavra finalmente. Está terminando, está acabando o que a pessoa está escrevendo. E Paulo fala finalmente, e vai capítulo 4, e na divisão de capítulos e versículos, tem o capítulo 5, até o versículo, no capítulo 5, 28.
Aliás, 28 não, perdão. Não, peraí. Sim, até o versículo 28. Verdade, até o versículo 28. Você imaginou? Ele está no finalmente. Quanta coisa no finalmente do apóstolo Paulo nesse cuidado pelos crentes. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 3, mostrando o cuidado do apóstolo Paulo por aqueles irmãos. Gálatas 3, de 1 a 3. Estou voltando aqui. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Estava entrando ensino falso, crenças erradas, e Paulo vai combater. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Estavam querendo mostrar para a igreja, as igrejas da Galácia, a respeito da questão da lei, que eles praticassem as obras da lei. E Paulo diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E trabalha com eles rigorosamente, combatendo ensinos falsos, porque ele estava zelando pelo desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Razão essa porque nós temos as cartas, a necessidade da instrução. Como eu vou continuar a semana que vem, eu termino a necessidade para falar sobre a natureza da instrução. E tudo isso Paulo recebia do Senhor, toda a bagagem necessária que ele precisava, ou da compreensão necessária. Você imagina, ele estava lidando um a um, como se dasse um a um, mas ao mesmo tempo com uma igreja, com irmãos. Eu não sei quem você está evangelizando, mas tenha certeza, você vai ter que cuidar do seu filho ou da sua filha espiritual. Tem que cuidar. Eu fico observando quando a pessoa está nos seus primeiros dias de vida cristã, se ela começa a participar de todos os cultos, já soma aí uma grande vantagem, porque ela vai estar recebendo da palavra. Eu me converti e de repente eu queria praticar algo na escola e alguém falou: você, que agora está em Jesus, vai participar disso? Eu falei: por quê? Não, isso não é para alguém que está em Cristo. Você é uma nova criatura, você é da velha vida, da velha natureza, você tem uma nova agora. E me convenceram de que eu estava errado em participar daquilo. Eu comecei a compreender que eu poderia e o que eu não podia participar, como alguém que agora estava em Cristo. Tem várias áreas da vida cristã, que vai através do aprendizado. Você vai crescer, é o crescimento espiritual estabelecido por princípios da palavra de Deus. Então tem crente que vai desenvolvendo, convertido, vai crescendo, vai ficando maduro. O que acontece com a pessoa quando ela atinge a maturidade? Ela vai ter condição de discernir, identificar, reconhecer. É isso que é discernir, identificar, reconhecer, separar o bem do mal. Isso é conveniente, isso não é. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são convenientes, adequadas, favoráveis. Isso é bem, isso é mal. Então você precisa de discernimento, a condição de identificar, e por isso você precisa de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo desenvolveu um crescimento espiritual impressionante. A irmã lá em Ribeirão, ela conta da determinação e posição, porque ela agora veio para Jesus fumando
bebendo, e tudo isso tinha que ser separado. É um processo dentro de um desenvolvimento de instrução necessária para a mudança. Não é da noite para o dia, mas é um processo, algo progressivo, que envolve o crescimento. Quando eu era menino, falava, discorria como menino, como criança. Vou encerrar dando um exemplo de um garotinho que ele perdeu-se da sua mãe no meio da multidão. Algo desesperador para uma criança mais ou menos de 5 anos que perdeu a sua mãe em meio à multidão, perdeu-se da sua mãe. Para alívio do garotinho, ele encontra quem? Um policial, bem alto, e ele, 5 anos, pequenininho, ele olha para o policial e diz assim: você, por acaso, não viu uma senhora que está sem mim por aí? Você não viu uma senhora que está sem mim? Sem eu? Uma senhora? Você não viu uma senhora por aí que está sem a minha pessoa? Ou sem mim, como diria ele, né? Por que ele agiu assim? Porque ele tinha 5 anos. Ele achou que o policial sabia muito bem quem era a senhora que deveria estar com ele e não estava com ele. Não ajudou em nada o policial. Ele não viu, ainda que ele tenha visto a senhora, mas quem é essa senhora que deveria estar com esse garoto e não está? Interessante. Muito natural para um garoto de 5 anos perguntar para uma autoridade, o policial: o senhor não viu a senhora que deveria estar comigo, ou que estava comigo e não está? Por isso nós precisamos do desenvolvimento espiritual, e Paulo vai trabalhar, por isso nós temos 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Eles precisavam receber instrução, eles precisavam de instrução. Você não deveria fazer nada que é dado a fazer sem receber primeiro a instrução, sendo ou considerando que você não saiba como fazer. Alguém pede para você fazer algo e pergunta para você: você sabe fazer isso? Ou você sabe ir a tal lugar? Se já foi a tal lugar? Não, então receba a instrução. Você recebe a instrução de como fazer isso. Por isso que quem vai casar tem que receber instrução, porque vai precisar de muita instrução. Iniciando, não é verdade, irmã? Já sei, esse negócio aqui tira de letra. Não é bem assim, não. Eu não vou falar quem, mas teve um conhecido meu que ele me telefonou da lua de mel para que eu desse uma orientação para ele, e considerei normal instruir, normal. Estava tendo dificuldade, problema, mas surgem. O Tina Rai é tão preocupado com os casais na questão de instrução que ele escreveu 2 livros: o ato conjugal e depois o ato conjugal depois dos 40 anos. Tem que receber instrução também da vida conjugal depois dos 40 anos. Muda. Imagina, eu estou na vida conjugal agora com a idade que estou, é bem diferente de quem está começando agora. Esses jovens na flor da idade, é bem diferente. O Tina Rai escreveu um livro, o ato conjugal depois dos 40. Eu li esse livro, muito bom, ajuda a entender o processo de envelhecimento, as mudanças, e assim vai, tá? Ok? Semana que vem nós vamos falar da natureza e seguir adiante no nosso estudo, tá ok? Vamos colocar em pé nesse momento. A Bíblia, a palavra de Deus, alguém vai usar com o novo convertido. Está aqui toda a instrução que o novo convertido precisa. Está na Bíblia. Mas alguém tem que acompanhá-lo, para que ele possa então
desempenhar o seu desenvolvimento. Tá? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor Deus, nosso Deus e Pai Celestial. Grande é o Senhor, que traz para nós a compreensão, o ensino da palavra e as oportunidades, os privilégios que nós temos, não apenas de pregar o Evangelho, mas também de trabalhar com a instrução para os novos convertidos, para o desenvolvimento e firmeza da fé cristã. Há uma necessidade da instrução. Ó Deus, queremos ganhar almas, mas precisamos trabalhar a instrução com os novos convertidos. Nos dê à nossa igreja essa visão, essa compreensão tão clara, que cada ganhador de alma também possa ser alguém compromissado no treinamento dos novos convertidos, na instrução, na palavra do Senhor, derramando a sua vida sobre a nova vida, desenvolvendo a nova vida. Assim como Paulo mencionou, ensinando, admoestando a todo homem em toda sabedoria, para que todo homem fosse apresentado perfeito, completo em Jesus Cristo. Te louvamos e bendizemos, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.